Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar hoje Mateus capítulo 5, continuando a nossa série O Evangelho do Reino. E no capítulo 5 até o capítulo 7, a gente vê aí uma quinta cena que nós vamos tratar hoje sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. É um sermão onde Jesus sobe no monte e ele começa a ensinar tanto os seus discípulos como também a multidão que estava seguindo ele. Nós vemos Jesus aqui como mestre. E esse sermão é um sermão ético, de mudança de caráter, de mudança de vida. Já no capítulo 5, versículo 1, ele começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e começou a ensinar. Então no capítulo 5 nós temos a temática, os princípios do rei, a verdadeira justiça. Os ensinamentos do Sermão do Monte são repetidos para a igreja de hoje também. E na epístola do apóstolo Paulo também. As palavras de sermos discípulos de Cristo. Vamos ver aqui no capítulo 5 três explicações para a verdadeira justiça. A primeira explicação é a natureza da justiça verdadeira, que nós vemos do versículo 1 ao versículo 16, que é as bem-aventuranças. Jesus ensinando as bem-aventuranças para os seus discípulos e para a multidão. O primeiro ponto importante que a gente vê aqui é a atitude em relação a si mesmo. A gente vê no versículo 3: bem-aventurados pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Já uma segunda atitude, a gente vê do versículo 4 ao versículo 6, a atitude em relação ao pecado. Olha o que diz no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Felizes são vocês quando confiam na palavra de Deus, quando confiam realmente nas Escrituras. Então, do versículo 3, atitude em relação a nós mesmos. Do versículo 4 a 6, atitude em relação ao pecado, de termos sede da justiça de Deus e de aprender mais da palavra do Senhor. Do versículo 7 a 9, atitude em relação a Deus. No versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Atitude em relação ao nosso Deus. Estamos com nossos corações puros diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros e pecados e entregando a nossa vida ao Senhor. E uma última atitude aí em relação ao mundo. Nós vemos muito claro a partir do versículo 13 que nós temos que ser sal e luz. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como que há de salgar? E no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, nós que servimos ao nosso Deus. Atitude em relação ao mundo de anunciar como discípulos a palavra de Deus. Uma segunda explicação aqui no capítulo 5, a gente vê do versículo 17 ao versículo 20, o caminho para a justiça verdadeira.
A partir do versículo 17 até o versículo 20, Jesus começa a falar sobre o cumprimento da lei. É possível procurar destruir a lei, ele fala no versículo 17, parte A. Podemos procurar cumprir a lei, no versículo aí 17, parte B. O que diz o versículo 17? Diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Jesus veio cumprir a lei que os profetas do Antigo Testamento já anunciavam. Nós vemos também no versículo 19: podemos procurar cumprir a lei e também ensinar a lei. Jesus diz isso lá no versículo 19: qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Cumprir a lei, ensinar a lei. E era isso que Jesus estava ensinando para a multidão sobre o sermão do monte, o sermão da montanha. E para terminarmos aí o capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 48, a terceira explicação do texto: a justiça em ação na vida diária. Aqui a gente vê Jesus selecionando 6 leis importantes do Antigo Testamento, e ele interpretou para o povo à luz da nova vida em Cristo. São palavras duras, palavras éticas que Jesus traz o ensinamento, comparando aí lá com os 10 mandamentos. A primeira palavra é o homicídio, do versículo 21 a 26. Olha o que diz no versículo 21: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matará estará sujeito a julgamento. A segunda lei importante que Jesus cita aqui no capítulo 5 é o adultério, do versículo 27 ao versículo 30. Olha o que diz o versículo 27: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. A terceira lei é o divórcio. Ele fala também do divórcio, para tomarmos cuidado com isso. Está do versículo 31 a 32. Também vos digo: aquele que deixar sua mulher, lhe dá carta de divórcio. Versículo 32: eu te, porém, vos digo que qualquer que divorciar de sua mulher, e não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Então aqui Jesus ele está ensinando vários assuntos importantes sobre a vida cristã, sobre a vida diária, e algumas questões que nós precisamos tomar cuidado, sobre o homicídio, o adultério e também o divórcio. A quarta lei que nós podemos ver aqui do versículo 33 ao versículo 37 é o juramento. O versículo 33 diz: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás nem falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Uma quinta lei, a vingança, do versículo 38 ao versículo 42. Principalmente o versículo 45 que diz: para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Então, que nós possamos entender essa questão aí, indo para a sexta lei, que é o amor pelos inimigos, do versículo 43 ao versículo 48. Então, Jesus ensinando esse sermão ético, iniciando aí o Sermão do Monte, que não termina no capítulo 5. Amanhã nós vamos continuar falando desse vídeo, continuando falando aí o capítulo 6 e o capítulo 7,
mas que você entenda a importância de estudarmos a palavra e de colocar a palavra em nossos corações. Hoje aprendemos princípios do rei, a verdadeira justiça, a natureza da justiça verdadeira, o caminho para a justiça verdadeira e a justiça em ação na vida diária do cristão. Que eu e você possamos continuar meditando, colocando a palavra do Senhor em nossos corações todos os dias. Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe.